Queridos irmãos e irmãs da luz cósmica, estamos num momento absolutamente transcendental da história planetária, e hoje queremos transmitir-lhes com profunda reverência e amor incondicional a extraordinária importância de um acontecimento que marcará definitivamente um antes e um depois no processo sagrado de redenção para milhares de beneficiários na Colômbia, bem como para toda a humanidade que está a experimentar a grande limpeza energética que está a transformar completamente a consciência planetária. De acordo com fontes internas altamente confiáveis e conectadas com as dimensões superiores da luz, estamos nos aproximando inexoravelmente de uma mudança histórica sem precedentes que trará consigo uma onda monumental de oportunidades divinas para aqueles que depositaram sua confiança inabalável neste processo sagrado de transformação global. Nas próximas horas, as figuras-chave conhecidas cosmicamente como as baleias do processo, que possuem importantes ativos energéticos e materiais na Colômbia, receberão uma notificação crucial que determinará definitivamente o início da fase de implantação maciça dos recursos destinados à elevação da consciência humana. A notificação oficial, de acordo com as fontes mais elevadas e confiáveis, comunica o seguinte com precisão absoluta. Por meio deste documento, comunica-se oficialmente aos principais atores financeiros, investidores, detentores e proprietários que foi formalmente autorizada pelas hierarquias da luz a ativação imediata de mecanismos avançados para a movimentação e liberação de fundos sagrados, em plena conformidade com as normas cósmicas vigentes e sob a supervisão direta dos órgãos reguladores galácticos especializados em processos de ascensão planetária. Este processo de autorização, alcançado após rigorosas avaliações multidimensionais e ajustes operacionais que envolveram conselhos de sabedoria de múltiplas civilizações estelares, permite a implementação efetiva dos movimentos financeiros de acordo com os acordos contratuais previamente estabelecidos nas dimensões superiores, garantindo assim a transparência absoluta e a devida diligência em cada fase da implementação, respeitando perfeitamente os tempos divinos e as frequências necessárias para a transformação harmoniosa da humanidade. Os bancos comerciais e os bancos centrais, agora alinhados com as frequências galácticas, reafirmamos nosso compromisso inabalável com a Colômbia no cumprimento rigoroso de todas as disposições acordadas no âmbito de uma execução controlada e sustentada nas melhores práticas internacionais e cósmicas que honram tanto a prosperidade material quanto a evolução espiritual de todos os envolvidos neste processo sagrado de libertação. É absolutamente importante destacar que este processo representa um marco sem precedentes na história financeira e espiritual do nosso país, coincidindo perfeitamente com o equinócio de setembro de 2024, que marca o momento mais importante de limpeza energética planetária que a humanidade já experimentou. Os beneficiários diretos poderão acessar seus recursos de maneira ordenada e sistemática, seguindo os protocolos estabelecidos pelas autoridades competentes, tanto terrestres quanto galácticas, em perfeito alinhamento com as energias de transformação que estão inundando o planeta neste momento histórico. Esta implementação será realizada em fases consecutivas cuidadosamente planejadas, priorizando não apenas a estabilidade do sistema financeiro tradicional, mas também a preparação consciencial de cada beneficiário para lidar de forma responsável com níveis extraordinários de abundância que transcendem a simples acumulação material e se estendem para a cocriação de uma nova realidade planetária baseada nos princípios do amor incondicional, da abundância universal e do serviço ao bem comum de da humanidade. Amada família cósmica, bem-vindos ao canal Universal, onde somos verdadeiramente um. Trago mensagens diretas das hierarquias da luz e dos andromedanos que têm observado e auxiliado neste processo de transformação planetária durante milênios. Saudações profundas, meus amados irmãos estelares. Passamos pelo equinócio extraordinário de setembro e, portanto, vamos aproveitar conscientemente a oportunidade única para trazer aqui para vocês o significado profundo e a importância transcendental não apenas de todos os equinócios, porque sempre em março e setembro temos o equinócio neste planeta Terra, mas especialmente a importância cósmica deste equinócio específico no mês de setembro de 2024, que é completamente diferente de todos os anteriores porque o tempo está se acelerando exponencialmente, a configuração energética do planeta muda dramaticamente a cada dia, e isso faz toda a diferença na evolução da consciência humana e nos processos de libertação financeira que estão ocorrendo simultaneamente. Os equinócios representam o dia e a hora exatos em que o Sol está em uma posição perfeita sobre a Terra,
banhando o planeta de forma equivalente tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, criando um equilíbrio energético perfeito que facilita transformações profundas em todos os níveis da realidade. Em nenhum outro momento do ano, exceto nesses dois momentos sagrados de março e setembro, a Terra recebe igualmente a luminosidade solar. Porque nos solstícios de verão ou inverno, o Sol está próximo ou distante de um ponto específico, representando os extremos energéticos. Diferente do equinócio, quando o Sol está em um ponto intermediário perfeito, é como se fosse traçada uma linha que divide um campo de futebol cósmico. O equinócio seria a linha onde ele normalmente está no centro do gramado universal. Se essa linha fosse colocada mais para um lado, mais para o sul ou mais para o norte, leste ou oeste, dependendo da posição do estádio do campo de futebol galáctico, estaria fora de seu centro perfeito e, portanto, não seria considerado um equinócio em termos de equilíbrio energético absoluto. Claro que esta é uma comparação simples e até rudimentar, mas é para que se entenda claramente como o equinócio influencia em termos de luz solar e luminosidade solar para toda a Terra, e como isso se relaciona diretamente com os processos de liberação financeira que estão ocorrendo na Colômbia e em todo o planeta neste momento histórico sem precedentes. Sempre tivemos um equinócio em março, e sempre tivemos um equinócio em setembro. Desde que a Terra é Terra, e desde que o Sol banha esta Terra com sua luz divina. Os movimentos são perfeitamente sincronizados por inteligências superiores e fazem com que as datas observem esses movimentos celestes e os posicionamentos dos astros, sejam eles estrelas, constelações, planetas, luas. E foi assim que se formou este calendário cósmico que conecta os ciclos terrestres com os ciclos galácticos. Através deste calendário, a humanidade esqueceu de olhar para cima, porque começou a olhar apenas para as datas materiais. Antigamente, olhava-se para cima para se situar tanto nos horários quanto nas datas dos dias, meses e anos, conectando-se conscientemente com os ritmos cósmicos que governam toda a vida no universo. Por que o equinócio de setembro de 2024 é extraordinariamente importante para os processos financeiros e espirituais que estão ocorrendo? Porque neste ano de 2024 temos uma condição chamada máximo solar, que não é simplesmente um fenômeno astronômico, mas uma ativação cósmica que facilita os processos de ascensão planetária e liberação de recursos que foram retidos durante milênios por forças que não servem ao bem comum da humanidade. Não vou entrar em detalhes técnicos da área da ciência porque as nomenclaturas são usadas e eu aqui não dou muita importância a isso, porque trabalhamos com a parte energética, a parte da frequência, a parte que não vemos como matéria densa, porque tudo é energia, tudo é luz, tudo é frequência operando em diferentes níveis de manifestação. De uma forma generalizada, o máximo solar são aquelas condições extraordinárias em que o planeta Terra recebe uma quantidade sem precedentes de pulsos de luz, que também são denominados ejeções de massa coronal, mas que eu considero como a pulsação sagrada do prana universal, a pulsação da energia criadora primordial, a pulsação do nosso sistema solar como um coração cósmico que bate e espalha o sangue de luz por todas as veias e artérias energéticas do espaço, irrigando todos os planetas, os órgãos celestes, as células estelares no corpo galáctico que está experimentando sua própria evolução consciencial. Para aqueles que têm observado conscientemente, notaram que este ano houve um aumento extraordinariamente significativo de ejeções de massa coronária do nosso Sol sagrado, o que significa que alcançamos, dentro deste ano em que ainda faltam alguns meses cruciais, uma condição chamada máximo solar, que facilita não apenas as transformações planetárias, mas também os processos de libertação financeira que estão sendo coordenados pelas forças da luz para o benefício de toda a humanidade. Quando isso acontece, muitas coisas mudam dramaticamente aqui no planeta. Porque quantas vezes já dissemos que tudo é luz, tudo é energia, tudo é frequência. E eu diria que, junto com isso, a luz também é amor puro. Amor da própria criação se manifestando em formas cada vez mais elevadas de abundância e prosperidade para todos os seres. Já dissemos outras vezes também que a sombra ou a ausência de luz não cria nada construtivo. É necessária luz para criar. É necessário também amor incondicional. E se juntarmos a luz e o amor, teremos uma consciência expandida, uma frequência elevada. E tudo é consciência, inclusive o planeta é uma consciência, o Sol é uma consciência. Cada ser humano é uma consciência individual conectada com a consciência universal. Quando temos essa consciência plena desenvolvida,
Há também um enorme potencial de cocriação de algo completamente novo neste momento histórico em que estamos em pleno equinócio de setembro. O último equinócio de 2024, na véspera do encerramento da extraordinária janela de tempo de 50 anos que começou em 1975 e termina no final de 2025, quando grandes transformações energéticas, financeiras e espirituais ocorrem neste planeta e neste sistema solar e, portanto, em toda a galáxia que está ascendendo para frequências superiores de existência. A sincronia perfeita das mudanças energéticas e de frequência da galáxia move o tabuleiro cósmico das estrelas, dos planetas e das constelações. E obviamente tudo agora marca um passo evolutivo, uma oitava superior na Sinfonia Galáctica. Sabemos que nosso sistema solar entrou em uma oitava superior na espiral galáctica. E essa luz que chega ao nosso Sol como um reflexo que se dirige para o nosso planeta também tem uma frequência diferenciada que facilita os processos de transformação, tanto espirituais quanto materiais. Este equinócio de setembro de 2024 traz um alinhamento energético quase uniforme para o planeta Terra. É como se uma casa fosse completamente lavada, lavando o chão e esfregando, jogando uma quantidade equivalente de água com produtos de limpeza cósmicos em cada palmo, em cada centímetro deste território, deste plano dimensional, sem deixar nada com mais ou menos limpeza energética. A luz do Sol varrerá o planeta Terra por igual, transformando e ajustando muitas coisas simultaneamente. Em primeiro lugar, equilibra a energia planetária, e se tudo é energia, provavelmente teremos a partir de agora um maior equilíbrio energético que se manifestará tanto nos processos financeiros como em todos os aspectos da vida humana. É claro que tivemos muitos movimentos extremos nos últimos anos. Movimentos extremos de temperatura, movimentos extremos de situações meteorológicas, chuvas excessivas, secas excessivas, terremotos de grande magnitude, furacões de grande magnitude, vulcões se ativando em um número nunca antes visto, porque a Terra está em ebulição, está se ajustando energeticamente. Mas também notamos algo diferente e promissor. Temos informações diretas das dimensões superiores de que o planeta Terra será o verdadeiro jardim do Éden agora na quinta dimensão, quando for oficialmente considerado um mundo de regeneração e não mais de provações e expiações. A Terra não terá mais extremos de temperatura nem de nada, então os desertos florescerão como já dissemos aqui outras vezes, e a prova está aparecendo claramente. Ultimamente, tem chovido abundantemente nos desertos. Há alguns meses, tivemos aquelas chuvas extraordinárias no Oriente Médio, principalmente nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita. E agora, há poucas semanas, tivemos chuvas intensas no deserto do Saara também. Tivemos chuvas excessivas em partes do planeta, como aqui no sul do Brasil e também na Europa recentemente. Em outros lugares, tivemos temperaturas muito altas dentro da estação de inverno e verão. E então tivemos no ano passado aqui na América do Sul um super El Niño, quando choveu acima da média de forma exagerada. E sabemos que temos as estatísticas e elas comprovam esses excessos que faziam parte do processo de limpeza planetária. Estava previsto até que, devido ao El Niño do ano que está terminando, o efeito El Niño terminasse aqui no sul da América. Então, na América Central, haveria uma potencialização chamada supertemporada de furacões. Estava previsto que seriam talvez, em termos estatísticos, os maiores números de furacões em uma única temporada da história registrada. No entanto, parece que será o contrário, e isso nos leva a algumas considerações profundas de que as coisas realmente estão mudando. Estão fora da lógica, fora do que era conhecido até hoje pelos estudos da humanidade. Porque se tudo vai mudar, o que era já não será mais. Então não temos mais parâmetros antigos para observar e prever o futuro com base em padrões do passado. Pelo que vi em alguns sites meteorológicos, nunca havia passado um mês em plena temporada de furacões no Caribe sem que nenhuma tempestade considerada furacão se manifestasse em pleno agosto, no início de setembro, que é tradicionalmente o pico da temporada. Obviamente, este ano também tivemos o primeiro furacão no Caribe antes do início da data oficialmente designada como temporada de furacões, o que também foi uma exceção extraordinária. Então, estamos vendo que as exceções estão por toda parte, porque a energia trazida pela luz do Sol não é mais a mesma que conhecíamos. Por mais que se diga que o homem intervém, e de fato intervém em algumas situações localmente principalmente,
Mas como planeta temos muito poucas possibilidades de fazer grandes mudanças climáticas porque as mudanças são naturais e estão sendo dirigidas por inteligências superiores que coordenam a evolução planetária. Essas energias mais elevadas estão trazendo essa possibilidade extraordinária de limpeza, limpeza física também, mas principalmente energética. A psique criada pelas consciências principalmente humanas, que pesam tanto na consciência de Gaia, que é a consciência viva do planeta, está sendo agora profundamente limpa porque as leis naturais da criação estão permitindo um novo ciclo completamente revolucionário para o nosso planeta Terra. Em virtude do conjunto energético da galáxia e de seus movimentos espirais evolutivos, as mudanças cíclicas e a limpeza estão sendo feitas tanto física quanto energeticamente, e nós sentimos isso profundamente em nossa consciência. Sentimos também em nosso corpo físico, sentimos em nosso campo emocional, em nosso campo mental, em todos os níveis do nosso ser multidimensional. Há algum tempo, publiquei uma mensagem que dizia: preparem-se, porque agora as coisas realmente vão acontecer de forma acelerada. Mas um detalhe fundamental que vamos notar claramente é que vamos potencializar aquilo que já existe em cada um de nós. Então, aquelas pessoas que estão orientadas para o bem, para o serviço, para o amor, manifestarão sua melhor versão porque estão preparadas para isso. É sua missão fazer ainda mais do que já fizeram, do que estão fazendo atualmente. Por outro lado, no outro extremo do espectro da consciência, as pessoas que se complacem no mal, na manipulação, no controle, mostrarão seu pior lado potencializado. Então, aquelas pessoas que se complacem no mal serão ainda mais evidentes em suas intenções, mais terríveis em suas ações. E se você observar conscientemente, vai perceber que é exatamente isso que está acontecendo no mundo neste momento. Não há muito o que mudar daquilo que já é fundamental em cada alma, porque construímos nossa essência, nossa consciência, ao longo dos milênios, lembrando que somos almas imortais e temos centenas de vidas corporais, e em cada uma delas construímos uma faceta de nossa personalidade, de nosso caráter, de nossa evolução espiritual. Não será agora que tudo mudará completamente da noite para o dia em termos da essência fundamental de cada alma. Agora simplesmente vamos potencializar, vamos manifestar mais claramente o que já está dentro de cada um de nós. É necessário entender isso profundamente. Caso contrário, teremos choque após choque e entraremos em um grande turbilhão de confusão e sofrimento desnecessário. A limpeza psíquica é feita em termos de consciência, porque não é algo material como uma limpeza física, onde você vê a matéria sendo removida. A limpeza psíquica é um aumento, uma expansão gradual da consciência. E essa luz que está chegando agora, que é a luz adamantina, ou também chamada anteriormente de luz cristalina, traz essa informação, que nada mais é do que uma consciência expandida que se agrega à nossa consciência individual, elevando-a a frequências superiores. Essa luz chega mais potente e também mais amorosa, porque luz e amor são os ingredientes fundamentais para a criação de algo completamente novo. Se essa luz aumentar gradualmente, sua consciência se expandirá gradualmente na mesma proporção exata. Preste muita atenção a si mesmo. Sinta os momentos se preparando para que você possa mudar algo. Sinta profundamente, você não precisa que alguém lhe diga externamente. A sua intuição é o grande canal direto de comunicação com as energias e com as consciências mais elevadas. A sua intuição é a voz clara da sua alma. É a bússola interna que o guia infalivelmente. Ao contrário da mente condicionada, que é o nosso cérebro programado por crenças limitantes e por experiências já vividas, e que não gosta muito de mudanças porque a zona de conforto do conhecido é sempre mais prática e aparentemente segura. Agora, com essa energia extraordinária que chega com este sol máximo, tudo vem em abundância. Abundância de luz, abundância de amor, abundância de oportunidades, abundância de recursos materiais e espirituais. O equinócio faz como que dispersa essa energia de maneira perfeitamente equilibrada por todo o planeta. É como se você pegasse alguns baldes de água que estão acumulados em um nível mais alto que o chão, porque o balde sustenta essa água contida. E agora você solta todos eles simultaneamente. O nível ficará perfeitamente nivelado com o chão. E essa luz vai criar esse nivelamento energético em todo o planeta, facilitando os processos de liberação financeira e transformação de consciência que estão ocorrendo agora. Por isso a importância extraordinária deste equinócio, estar atento ao que você sente profundamente, estar atento ao que você entende com clareza e, principalmente, estar atento ao que chega à sua consciência.
porque tudo o que chega com a luz são sementes de informação que ativam novos conhecimentos, novas possibilidades, novos potenciais de manifestação. Houve um texto, um áudio, em que falei extensivamente sobre esse assunto, porque de vez em quando uma pessoa encarnada, obviamente uma alma encarnada nessa pessoa, tem um lampejo de consciência expandida e cria algo novo que de certa forma transformará o destino da humanidade. Talvez essa pessoa não seja diferente das outras externamente, mas estava conscientemente atenta e estava em uma frequência receptiva. Essa semente, chamada informação cósmica, que veio ao planeta Terra através da luz, foi captada por essa consciência preparada, que a captou em pleno voo, e é assim que chegam as informações, as descobertas, as inovações que transformam o mundo. Nós não criamos nada exatamente novo a partir do nada. Usamos os ingredientes eternos da luz, do amor, das boas intenções e criamos uma frequência que capta a informação que desenvolverá uma nova situação, um novo produto, uma nova descoberta que servirá para a coletividade da humanidade. Neste equinócio extraordinário, e não será apenas nesse dia específico, é um tempo, uma janela temporal. O equinócio é uma janela de tempo, um solstício é uma janela de tempo, é muito mais amplo do que esse único dia específico. Se você observar as pesquisas científicas, existe até mesmo a hora e os minutos precisos em que isso acontece astronomicamente, mas isso não é um instante exato. É um tempo que chega, se afirma, se estabelece e vai embora gradualmente. Não são alguns minutos, algumas horas ou alguns dias, é um espaço temporal como se fosse uma janela aberta que permite o fluxo de energias superiores durante um período prolongado. Outro detalhe também muito importante que devemos observar conscientemente agora é que neste equinócio de setembro também há a oportunidade extraordinária de uma limpeza profunda através desta luz de nossas dívidas kármicas pendentes. Se estamos limpando nosso astral, nosso campo energético, a psique da Terra, nossa psique física também, nossa psique coletiva, estamos simultaneamente limpando nossas dívidas kármicas acumuladas. Os karmas, quem os pagou conscientemente, pagou-os completamente. Quem não os pagou terá tempo para pagá-los em outros planetas ainda de provações e expiações. Mas o karma é apenas uma mensagem que diz: ajuste isso que você desajustou antes. O karma não é para trazer dor e sofrimento como punição. A dor e o sofrimento são apenas um sentimento que faz com que nossa consciência preste atenção, que nosso sistema cerebral entenda a mensagem claramente e diga: então eu tenho que ajustar isso. Eu tenho aqui um ponto de interrogação. O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que corrigir? O que eu preciso compreender mais profundamente? Tradicionalmente, entendíamos o karma como uma dívida que sempre traria dor e sofrimento, e isso não é verdade. O karma negativo, porque existe o karma positivo que muitos chamam de dharma, mas o karma negativo nada mais é do que a oportunidade de compreender que aquilo que foi feito e causou dor e sofrimento a algo ou alguém, podemos evitar, não devemos praticar mais. Ao passar pelo outro lado da moeda, entendemos que isso realmente não é bom para ninguém e que devemos sempre seguir o bom senso, a ética, o amor, a compaixão e o respeito mútuo. Compreender é o suficiente. Não é necessário sofrer para aprender. Não é assim na escola. Você não será punido fisicamente pela professora nem receberá castigo corporal por não ter entendido a lição. Você terá mais dificuldades, perderá seu fim de semana livre, terá que fazer pesquisas adicionais, trabalhos extras, provas de recuperação, estudar mais intensamente. Só isso para aprender. Não é necessário sofrer por obrigação para evoluir conscientemente. Então, o equinócio fará uma limpeza extraordinária em nosso histórico kármico. Limpará uma boa parte significativa dessa energia que ainda permanece estagnada. E essa energia que permanece não é realmente uma dívida no sentido tradicional. É uma crença limitante. Acreditamos que somos culpados, que devemos ser punidos, porque nos ensinaram isso durante milênios de condicionamento. Não precisamos passar por nenhuma dor, nenhum sofrimento adicional. Bastaria apenas compreender que estamos aqui em uma escola cósmica aprendendo lições de evolução. Vamos aprender as lições conscientemente, e sobrará tempo para o recreio e para os fins de semana livres, se não tivermos que repetir tantos anos, tantas vidas, tantos milênios, tantos planetas de provações e expiações, quantos forem necessários até que aprendamos. A importância do equinócio de setembro é tal que nenhum outro anterior se compara em magnitude e impacto. Estamos na antecâmara do grande portal dimensional da mudança final do nosso planeta, e a cada dia, a cada hora, a cada mês, a cada ano,
Estamos sentindo essa vibração, essa frequência que é a frequência da nova Terra se manifestando gradualmente. Não se preocupem com o drama que está acontecendo lá fora no mundo, porque o drama não é seu pessoalmente. O drama é daqueles que ainda têm que passar por isso como parte de seu processo de aprendizagem. O desespero dos comandantes da humanidade, dos dominadores da humanidade, é tal que eles não têm praticamente mais nada a fazer, a não ser resistir desesperadamente e atacar sem sentido. Como se diz popularmente, eles atiram para todos os lados porque há muito tempo perderam completamente o controle. Quando foi feita a limpeza do plano etérico da Terra, onde estavam as consciências extrafísicas que controlavam, comandavam e organizavam todos os atos desse pequeno grupo, desse clube de dominadores controladores, e agora sem esse controle superior, cada um decidiu fazer por si mesmo porque estão programados. Tem um programa interno, um programa mental, e esse programa continua funcionando, mas continua sem manutenção. Então é como um carro velho que não tem manutenção e de repente começa a perder até as rodas, e aí o destino inevitável é o precipício. É o que estamos vendo claramente, a queda final dos seres da não-luz. Mas é necessário porque há pessoas que ainda têm uma lição a aprender, ainda têm dívidas a saldar. Principalmente aqueles que estão em cumplicidade com as coisas das sombras. Há muitas pessoas dentro de nossas famílias. Há isso dentro de nossa sociedade, de nosso bairro, de nossa cidade. Em todos os lugares ainda há uma porcentagem de almas boas, mas que se complacem nessa polaridade negativa, defendem essas pessoas como seus ídolos, como seus líderes. É uma pena porque tiveram a oportunidade de despertar. Então é por isso que muitas coisas ainda estão acontecendo para ver. Se algumas almas despertam a tempo e reconhecem, precisam reconhecer que estavam erradas, que estavam cooperando com aquilo que não é da luz, que não serve ao bem comum. É por isso que a compaixão é absolutamente necessária agora, amor incondicional e respeito, porque nós, que começamos a entender um pouco melhor essa questão da transição, da fase final de um ciclo e do início de uma nova era, também precisamos compreender que nem todos têm essa consciência expandida. Não vamos aqui afundar ainda mais aquelas almas que se complacem na sombra. Se pudermos espalhar um pouco de luz, quem sabe isso iluminará um pouco seus caminhos e muitas poderão tatear, encontrar um apoio e sair da escuridão. Vamos enviar amor, amor incondicional, e acima de tudo vamos ter respeito pelas escolhas dos outros. Porque não somos simplesmente humanos como pensávamos tradicionalmente. Somos almas eternas em experiência humana temporária, experimentando a luz e a sombra em um planeta de provações e expiações, de dualidade, de extremos, de polaridade. Passar de um extremo ao outro é tão natural que todos nós sempre fizemos isso vida após vida, durante nossa evolução. Agora chegou o momento do posicionamento final, das escolhas definitivas, da definição final. E o equinócio de setembro provavelmente marcará ainda mais toda a energia equilibrada. Neste equinócio de setembro, estamos em um momento fantástico do planeta Terra, e eu diria que o momento começa a ser festivo, e não mais de lamentações. Acabou. O ciclo da velha Terra terminou definitivamente. Agora temos que olhar conscientemente para o horizonte, onde uma nova luz se eleva pouco a pouco, e trará um planeta completamente livre de provações e expiações. Uma nova Terra. O Jardim do Éden restaurado. Vamos fazer nossa parte individual para também podermos fazer parte do coletivo de uma nova era que chega inexoravelmente. Queremos enfatizar que a paciência e a prudência têm sido fundamentais durante todo este processo de transformação. Os anos de espera e dedicação estão dando frutos abundantes e agora, mais do que nunca, é crucial manter a calma e seguir as orientações oficiais tanto das autoridades terrestres quanto das hierarquias da luz. As instituições financeiras participantes estabeleceram mecanismos extraordinariamente robustos para garantir a correta distribuição dos recursos, evitando qualquer tipo de irregularidade ou contratempo. Foi implementado um sistema de verificação multinível que garantirá a legitimidade de cada beneficiário e a exatidão dos valores atribuídos de acordo com os contratos espirituais estabelecidos antes da encarnação. As equipes técnicas e jurídicas trabalharam incansavelmente durante anos para criar uma estrutura operacional que cumpra todos os padrões internacionais de segurança e transparência. Mas mais importante ainda, que esteja alinhada com as frequências cósmicas da nova Terra que está emergindo. Nas próximas semanas, os canais oficiais de comunicação serão totalmente ativados para manter todos os beneficiários informados sobre as etapas específicas a serem seguidas neste processo sagrado. É fundamental permanecer alerta a possíveis tentativas de fraude e lembrar que todas as informações oficiais
serão transmitidas apenas através dos canais autorizados que vibram em frequências de verdade e transparência. Este momento histórico nos enche de profunda esperança e otimismo radiante. O compromisso de todas as partes envolvidas, tanto terrestres quanto galácticas, tem sido fundamental para alcançar este ponto de inflexão cósmico. Continuaremos trabalhando com a mesma dedicação e transparência que nos caracterizou até agora, velando sempre pelo bem-estar de todos os beneficiários e pelo correto desenvolvimento deste processo transcendental para a Colômbia e para toda a humanidade. Mantenham a fé inabalável e a confiança absoluta de que cada passo dado nos aproxima exponencialmente mais da materialização deste importante feito para o nosso processo de ascensão coletiva. As energias do equinócio de setembro estão facilitando esta manifestação de abundância como nunca antes foi possível na história do nosso planeta. A sincronização entre os processos financeiros terrestres e as energias cósmicas do equinócio não é coincidência, é parte de um plano divino, meticulosamente orquestrado pelas hierarquias da luz para garantir que a transição para a nova Terra ocorra da maneira mais harmoniosa e benéfica possível para todos os seres conscientes. Durante este período de transição, é importante compreender que estamos a experimentar múltiplos processos simultaneamente. Por um lado, temos a ativação de fundos e recursos materiais que permitirão aos beneficiários cumprir as suas missões de serviço e cocriação da nova realidade. Por outro lado, temos a grande limpeza energética planetária que está a libertar padrões obsoletos e a ativar potenciais adormecidos na consciência humana. Esses dois processos estão intimamente conectados porque a abundância material sem a preparação consciencial adequada pode criar desequilíbrios, enquanto a evolução espiritual sem os recursos necessários para implementar projetos de serviço pode limitar o impacto positivo que podemos gerar no mundo. As forças da luz coordenaram cuidadosamente esses processos para que ocorram no momento perfeito, quando a humanidade estiver suficientemente preparada para lidar tanto com a abundância material quanto com a responsabilidade espiritual que esses recursos sagrados trazem consigo. A luz adamantina que está chegando ao planeta durante este máximo solar não está apenas elevando a frequência geral da Terra, mas também ativando códigos específicos naqueles indivíduos que foram designados como guardiões da nova abundância. Esses códigos incluem capacidades expandidas de discernimento, intuição desenvolvida e uma compreensão profunda de como utilizar os recursos de forma a gerar o máximo benefício para o coletivo. É importante entender que o processo de receber esses fundos não é simplesmente uma transação financeira tradicional. É uma iniciação espiritual que exige que o beneficiário demonstre seu alinhamento com os princípios da nova Terra: transparência, serviço desinteressado, amor incondicional e compromisso com a elevação da consciência planetária. Os mecanismos de verificação multinível que foram implementados não apenas verificam a identidade e a elegibilidade material dos beneficiários, mas também avaliam sua preparação consciencial para lidar responsavelmente com recursos dessa magnitude. Essa avaliação é realizada por meio de tecnologias avançadas que podem medir os campos energéticos e determinar a autenticidade das intenções de cada indivíduo. Durante as próximas semanas, enquanto os canais oficiais de comunicação são ativados, também serão realizadas ativações energéticas individuais que prepararão cada beneficiário para receber não apenas os fundos materiais, mas também as capacidades expandidas de que precisarão para cumprir seus papéis na cocriação da nova Terra. Essas ativações podem se manifestar como sonhos significativos, sincronicidades extraordinárias, sensações físicas incomuns, ou simplesmente uma sensação crescente de propósito e clareza sobre a missão pessoal. É importante prestar atenção a esses sinais e manter um diário das experiências para poder reconhecer os padrões e mensagens que estão sendo recebidos. A importância de manter a discrição durante este processo não pode ser subestimada. Como mencionamos anteriormente, ainda existem forças que não estão alinhadas com o bem comum e que podem tentar interferir no processo se obtiverem informações detalhadas sobre os beneficiários específicos ou os mecanismos exatos de distribuição. No entanto, essa necessidade de discrição não deve criar paranoia ou medo. A proteção deste processo está sendo supervisionada por forças extraordinariamente poderosas que operam a partir de dimensões superiores e que têm a capacidade de neutralizar qualquer interferência negativa. A discrição é simplesmente uma medida adicional de prudência que facilita o fluxo harmonioso do processo. É também importante reconhecer que nem todos os que esperam ser beneficiários serão incluídos nesta primeira fase de distribuição.
O processo está sendo realizado em fases específicas que correspondem a diferentes níveis de preparação da consciência e diferentes tipos de missões de serviço. Aqueles que não forem incluídos nas primeiras fases não devem desanimar ou pensar que foram excluídos permanentemente. O processo continuará se desenvolvendo durante os próximos anos, e haverá múltiplas oportunidades para que mais indivíduos se preparem e se alinhem com os requisitos necessários para participar. A chave é usar esse tempo de espera para continuar trabalhando no desenvolvimento pessoal, no serviço desinteressado e na preparação da consciência que facilitará a inclusão em fases posteriores. Cada momento de crescimento espiritual, cada ato de serviço, cada prática de amor incondicional contribui para a preparação necessária para lidar com responsabilidade com esses recursos sagrados. Durante este período de espera, também é importante observar conscientemente as mudanças que estão ocorrendo no mundo como resultado da grande limpeza energética. Os padrões climáticos incomuns que mencionamos são apenas uma manifestação superficial de transformações muito mais profundas que estão ocorrendo em todos os níveis da realidade. No nível social, estamos vendo o colapso gradual de instituições e sistemas que serviram à separação e ao controle, enquanto simultaneamente emergem novas formas de organização social baseadas na cooperação e no serviço mútuo. No nível tecnológico, estão começando a aparecer inovações que antes pareciam impossíveis, facilitadas pela conexão crescente entre a consciência humana e as frequências superiores de criatividade e inspiração. No nível pessoal, muitos indivíduos estão experimentando mudanças profundas em suas prioridades, relacionamentos e compreensão do propósito de suas vidas. O que antes parecia importante agora pode parecer trivial, enquanto aspectos da vida que antes eram ignorados agora podem se tornar paixões centrais. Essas mudanças são completamente naturais e são indicadores de que a grande limpeza energética está funcionando efetivamente. Em vez de resistir a essas mudanças, é importante abraçá-las conscientemente e permitir que a transformação ocorra da maneira mais fluida possível. Meditação, oração, tempo na natureza e outras práticas espirituais podem facilitar enormemente esse processo de transformação pessoal. Essas práticas não apenas ajudam a processar as mudanças energéticas que estão ocorrendo, mas também fortalecem a conexão com as dimensões superiores, onde se origina a orientação para navegar por esses tempos de mudança. Também é importante manter o corpo físico no melhor estado possível durante este período de transformação. A luz adamantina que está chegando ao planeta está causando mudanças no nível celular que requerem apoio nutricional e energético adicional. Uma dieta rica em alimentos vivos, exercícios regulares, descanso suficiente e exposição regular à luz solar natural podem facilitar enormemente a integração dessas novas frequências. Muitas pessoas estão relatando sintomas físicos incomuns durante este período: fadiga, dores de cabeça, mudanças nos padrões de sono, sensibilidade aumentada e outras manifestações que são completamente normais quando o corpo está se ajustando a frequências mais elevadas de energia. Esses sintomas geralmente desaparecem por conta própria à medida que o corpo se adapta às novas frequências, mas podem ser aliviados por meio de técnicas de relaxamento, banhos com sais minerais, massagens e outras práticas que facilitam a circulação energética e a liberação de tensões acumuladas. É importante lembrar que essas mudanças físicas são temporárias e que, eventualmente, resultarão em níveis mais elevados de vitalidade, clareza mental e bem-estar geral. O corpo humano está sendo literalmente atualizado para funcionar de maneira mais eficiente nas frequências da nova Terra. As mudanças emocionais que muitos estão experimentando são igualmente importantes e benéficas a longo prazo. Emoções que foram suprimidas durante anos podem emergir para serem processadas e liberadas, enquanto novas capacidades emocionais, como compaixão expandida, amor incondicional e alegria espontânea, podem começar a se manifestar de maneiras que antes não eram possíveis. O processamento dessas emoções pode ser intenso temporariamente, mas é absolutamente necessário para liberar o espaço energético que será ocupado pelas frequências superiores de amor e luz que caracterizam a nova Terra. Técnicas como escrita terapêutica, expressão artística, movimento consciente e terapia profissional, quando necessária, podem facilitar enormemente esse processo de liberação emocional. As mudanças mentais que estão ocorrendo incluem uma capacidade expandida de percepção, uma intuição mais desenvolvida e uma compreensão mais clara de conceitos que antes pareciam abstratos ou impossíveis.
Muitos indivíduos estão descobrindo que podem entender informações complexas com mais facilidade, resolver problemas de maneiras mais criativas e acessar conhecimentos que parecem vir de fontes além de sua experiência pessoal direta. Essas capacidades ampliadas não são sobrenaturais, são simplesmente o resultado natural da remoção das limitações que foram impostas à consciência humana durante milênios. À medida que essas limitações se dissolvem, a humanidade está recuperando gradualmente capacidades que são naturais para seres conscientes que operam em frequências mais elevadas. É importante usar essas capacidades ampliadas de maneira responsável e ética. O acesso a conhecimentos e intuições superiores traz consigo a responsabilidade de usar essas informações para o benefício do coletivo, não apenas para ganho pessoal. Aqueles que abusam dessas capacidades para fins egoístas ou manipuladores descobrirão que as capacidades desaparecem até que desenvolvam a maturidade espiritual necessária para usá-las adequadamente. A conexão crescente entre os indivíduos que estão passando por esse processo de transformação é outro aspecto importante da grande limpeza energética. Muitos estão descobrindo que podem se comunicar telepaticamente com outros que estão em frequências semelhantes, que podem sentir intuitivamente as necessidades e os estados emocionais dos outros, e que podem se coordenar em projetos sem a necessidade de comunicação verbal extensa. Essa conectividade expandida acabará por facilitar formas completamente novas de organização social e cooperação que serão muito mais eficientes e harmoniosas do que os métodos atuais baseados em hierarquias rígidas e competição destrutiva. As comunidades da Nova Terra funcionarão como organismos conscientes, onde cada indivíduo contribui com seus talentos únicos, mantendo sua soberania pessoal. Os projetos que surgirão como resultado da combinação de recursos materiais abundantes e capacidades conscientes expandidas superarão tudo o que a humanidade já criou anteriormente. Esses projetos incluirão tecnologias de cura que restauram a saúde ideal usando frequências e energias naturais, sistemas de educação que desenvolvem o potencial completo de cada criança, métodos de agricultura que trabalham em harmonia com a natureza para produzir alimentos extraordinariamente nutritivos e formas de arte que facilitam estados elevados de consciência naqueles que os experimentam. A coordenação desses projetos em nível mundial criará uma rede de transformação positiva que acelerará exponencialmente a transição para a nova Terra. Cada projeto bem-sucedido servirá como modelo que pode ser replicado e adaptado em outros locais, criando um efeito multiplicador que eventualmente transformará completamente a civilização humana. É importante entender que esse processo de transformação não se limita apenas àqueles que recebem fundos diretamente. A elevação da frequência planetária beneficia todos os seres conscientes, e as oportunidades de participar da cocriação da nova Terra estarão disponíveis para qualquer pessoa que se alinhe conscientemente com os princípios do amor, do serviço e da evolução da consciência. Os fundos que estão sendo liberados são simplesmente catalisadores que facilitarão a manifestação de projetos específicos. Mas a verdadeira transformação ocorre através da mudança de consciência que está acontecendo em milhões de indivíduos simultaneamente. Essa transformação de consciência é gratuita e está disponível para qualquer pessoa que esteja disposta a abrir seu coração e sua mente para possibilidades superiores. As práticas espirituais que facilitam essa transformação de consciência incluem meditação regular, contemplação da natureza, serviço desinteressado aos outros, prática da gratidão, perdão consciente e cultivo do amor incondicional. Essas práticas não requerem recursos materiais significativos, mas produzem mudanças profundas na capacidade do indivíduo de perceber e participar das frequências superiores que estão emergindo. Também é importante reconhecer que a transformação pessoal e a transformação coletiva estão intimamente conectadas. Cada indivíduo que se compromete conscientemente com seu próprio crescimento espiritual contribui automaticamente para a elevação da consciência coletiva. Da mesma forma, a elevação da consciência coletiva facilita o crescimento espiritual individual, criando um ambiente energético mais propício à transformação. Essa interconexão significa que nenhum esforço sincero em direção ao crescimento espiritual é insignificante, independentemente de quão pequeno possa parecer de uma perspectiva externa. Cada momento de prática espiritual, cada ato de bondade, cada escolha consciente do amor em vez do medo, contribui para o impulso coletivo que está levando a humanidade para a nova Terra. Os desafios que ainda existem no mundo, conflitos, injustiças, sofrimento,
São manifestações das energias obsoletas que estão sendo liberadas durante a grande limpeza. Em vez de desanimar com esses desafios, é importante vê-los como evidência de que o processo de transformação está funcionando efetivamente. As sombras se tornam mais visíveis quando a luz aumenta. A resposta adequada a esses desafios não é o medo ou a resistência, mas a compaixão e o serviço consciente. Cada situação desafiadora é uma oportunidade para demonstrar os princípios da nova Terra em ação, respondendo com amor em vez de reagir com medo, oferecendo soluções construtivas em vez de criticar destrutivamente, trabalhando para o benefício coletivo em vez de buscar apenas ganhos pessoais. Os líderes espirituais que se prepararam durante anos para este momento de transição têm a responsabilidade especial de servir como exemplos e guias para aqueles que estão despertando para essas novas possibilidades. Essa liderança não se baseia em autoridade externa ou posição hierárquica, mas na autenticidade da transformação pessoal e na consistência da prática espiritual. A liderança autêntica na nova Terra é caracterizada pela humildade, serviço desinteressado, transparência total e compromisso inabalável com o bem comum. Os verdadeiros líderes da nova Terra não buscam seguidores ou admiradores, mas facilitam o despertar da sabedoria e do poder interno que existe dentro de cada indivíduo. A educação na nova Terra será fundamentalmente diferente dos sistemas educacionais atuais. Em vez de transmitir informações de maneira unidirecional, a educação se tornará um processo colaborativo de descoberta, onde professores e alunos exploram juntos as múltiplas dimensões da realidade. O foco estará no desenvolvimento das capacidades inatas de cada indivíduo, em vez de forçar a conformidade com padrões externos arbitrários. As tecnologias que surgirão como resultado da combinação de recursos abundantes e consciência expandida incluirão dispositivos que podem traduzir instantaneamente entre qualquer idioma, sistemas de comunicação que transmitem não apenas palavras, mas também emoções e intenções, e métodos de transporte que utilizam princípios de ressonância energética para mover objetos e pessoas a velocidades extraordinárias sem impacto ambiental negativo. Essas tecnologias não serão desenvolvidas por corporações que buscam maximizar lucros, mas por comunidades de inventores e cientistas motivados pelo desejo de servir ao bem comum. Os projetos e metodologias serão compartilhados livremente para que possam ser implementados em qualquer lugar onde forem necessários. A medicina na nova Terra será baseada em uma compreensão completa do ser humano como um sistema energético multidimensional. Em vez de tratar apenas os sintomas físicos, os curadores do futuro trabalharão com os padrões energéticos subjacentes que criam a saúde ou a doença. Muitas doenças atualmente consideradas incuráveis serão facilmente resolvidas quando sua origem energética for compreendida. Os sistemas de cura incluirão tecnologias que utilizam frequências específicas para restaurar a harmonia celular, técnicas que trabalham diretamente com os campos energéticos para eliminar bloqueios e desequilíbrios, e métodos que facilitam a ativação das capacidades naturais de autocura que existem dentro de cada corpo. A agricultura na nova Terra será completamente transformada para trabalhar em cooperação consciente com a natureza, em vez de tentar dominá-la ou controlá-la. Os agricultores do futuro desenvolverão relações telepáticas com as plantas que cultivam, permitindo uma coordenação extraordinariamente eficiente que resulta em colheitas abundantes e nutritivas sem o uso de produtos químicos artificiais ou técnicas destrutivas. Os alimentos produzidos utilizando esses métodos conscientes não só proporcionarão nutrição física superior, mas também conterão frequências energéticas que facilitam o crescimento espiritual e a evolução da consciência daqueles que os consomem. Comer se tornará um ato sagrado de comunhão com a própria vida. As artes na nova Terra servirão como veículos diretos para a transmissão de frequências elevadas de amor, beleza e sabedoria. Os artistas trabalharão conscientemente com energias invisíveis para criar obras que não apenas satisfaçam os sentidos físicos, mas também facilitem estados expandidos de consciência naqueles que as experimentam. A música, em particular, será reconhecida como uma tecnologia poderosa para a cura, a transformação e a elevação da consciência. Os músicos do futuro comporão conscientemente usando frequências específicas que podem ativar códigos de DNA adormecidos, equilibrar os centros energéticos e facilitar experiências diretas de unidade cósmica. Os sistemas econômicos da nova Terra serão baseados em princípios de abundância e cooperação, em vez de escassez e competição. O conceito de propriedade privada será substituído pela administração responsável,
em que os indivíduos têm o direito de usar os recursos enquanto os utilizam para o bem comum, mas não o direito de acumular ou desperdiçar recursos que outros precisam. A troca econômica será baseada em sistemas de reciprocidade que reconhecem o valor de todas as formas de contribuição, incluindo trabalho emocional, cuidado espiritual, preservação ambiental e outras formas de serviço que atualmente não são valorizadas monetariamente. O dinheiro, como o conhecemos atualmente, eventualmente se tornará obsoleto quando os sistemas de abundância natural estiverem completamente implementados. A governança na nova Terra será completamente descentralizada e baseada na participação consciente de indivíduos que desenvolveram a sabedoria e a compaixão necessárias para tomar decisões que beneficiem o coletivo. Não haverá necessidade de exércitos, polícias ou sistemas de controle, porque todos os membros da sociedade estarão naturalmente alinhados com princípios de amor e respeito mútuo. As decisões coletivas serão tomadas por meio de processos de consulta que honram a sabedoria de cada indivíduo enquanto buscam soluções que beneficiem a todos. Os conflitos serão resolvidos por meio de métodos que facilitam a compreensão mútua e a cooperação, em vez de criar vencedores e perdedores. A exploração espacial na nova Terra será facilitada por tecnologias que utilizam princípios de ressonância consciencial para o transporte instantâneo através de vastas distâncias. Os humanos desenvolverão relações cooperativas com civilizações de outros planetas e sistemas estelares, participando de uma comunidade galáctica mais ampla de seres conscientes que trabalham juntos para facilitar a evolução universal. Esses contatos intergalácticos não serão eventos dramáticos ou traumáticos, mas encontros naturais entre membros da família cósmica que estiveram temporariamente separados por diferenças na frequência da consciência. À medida que a humanidade elevar sua frequência coletiva, esses contatos se tornarão cada vez mais comuns e benéficos. A longevidade humana se estenderá significativamente quando forem compreendidas e aplicadas as tecnologias de rejuvenescimento que atuam diretamente nos padrões energéticos que determinam o envelhecimento. Os indivíduos poderão manter corpos físicos vibrantes por séculos, permitindo o acúmulo de sabedoria e experiência que facilitarão níveis de serviço e criatividade que atualmente são impossíveis. No entanto, essa longevidade prolongada não resultará em superpopulação, porque a reprodução será um ato consciente, realizado apenas quando novas almas forem necessárias para contribuir para a evolução coletiva. A sexualidade se transformará de um impulso biológico inconsciente em uma prática sagrada de comunhão energética, que facilita estados elevados de amor e unidade. As crianças que nascerem na nova Terra serão seres extraordinariamente evoluídos que chegarão já conectados com seu propósito cósmico e equipados com capacidades que superam tudo o que a humanidade já experimentou anteriormente. Essas crianças servirão como mestres e catalisadores para a evolução contínua da consciência humana. A educação dessas crianças será completamente individualizada e baseada no reconhecimento de seus dons únicos e sua missão específica. Em vez de serem forçadas a se conformar com currículos padronizados, cada criança será guiada para desenvolver plenamente suas capacidades naturais enquanto aprende a utilizá-las para o bem comum. A relação entre os humanos e o reino animal será completamente transformada quando se desenvolver a capacidade de comunicação telepática com todas as formas de vida. Os animais serão reconhecidos como professores e companheiros conscientes que escolheram colaborar com a humanidade na cocriação de uma realidade harmoniosa. A domesticação será substituída por associações voluntárias baseadas no respeito mútuo e no benefício recíproco. Os animais atualmente utilizados para alimentação fornecerão voluntariamente produtos como leite e ovos, quando suas necessidades de conforto, dignidade e propósito forem plenamente satisfeitas. A relação com o reino vegetal também se tornará mais consciente e cooperativa. As plantas serão reconhecidas como seres sensíveis que possuem formas de inteligência que complementam a inteligência humana. Os jardins e florestas se tornarão comunidades conscientes onde plantas, animais e humanos colaboram na criação de ecossistemas extraordinariamente produtivos e belos. E assim, queridos irmãos e irmãs, deixo-os com este abraço cósmico de luz em cada um de vocês, lembrando-lhes que somos parte de um momento extraordinário na história do nosso planeta e de toda a galáxia. A convergência da ativação dos fundos na Colômbia com a grande limpeza energética do equinócio de setembro não é coincidência.
É a manifestação visível de um plano cósmico que vem se desenvolvendo há milênios. Mantenham seus corações abertos, suas mentes claras e seus espíritos elevados enquanto navegamos juntos por esses tempos de transformação sem precedentes. Lembrem-se de que a quinta dimensão é um estado vibracional que cada um de nós pode escolher a cada momento, e que a escolha de vibrar na nova Terra é pessoal e implica um despertar interno, um processo contínuo de elevar a própria frequência vibracional. É uma jornada de autodescoberta e conexão com o divino dentro de cada um de nós, uma transição para um estado permanente de amor, harmonia e unidade que transformará não apenas nossas vidas individuais, mas toda a experiência de vida neste planeta abençoado. Desejamos abundantes bênçãos em suas vidas e em seus processos de transformação, lembrando sempre que somos um, que estamos unidos nesta jornada sagrada para a nova Terra e que juntos estamos co-criando o futuro mais extraordinário que a humanidade já experimentou. Namastê! E que a luz do Criador os acompanhe em cada passo deste caminho sagrado em direção à realização completa de nosso destino cósmico, como seres de luz encarnados a serviço do plano divino de evolução universal.